mineiro Bartolomeu Campos de Queiroz construiu uma vasta obra na área da literatura infantil, cuja qualidade é reconhecida nacionalmente e internacionalmente. Seus livros são adotados por professores de todo o Brasil, em virtude da habilidade do autor para tocar o coração das crianças. Bartolomeu é certamente um dos grandes, um dos maiores escritores de toda a história, né, da literatura do Brasil. Eu queria fazer um elogio grande à Editora Global por ter amealhado, né, a obra do Bartolomeu. Cada vez que chegava um livro do Bartolomeu era assim um susto. A forma como ele abordava a infância, né, a relação dele com a família, com o pai, o olho de vidro do meu avô. Apontada por muitos como a mulher mais importante da poesia em língua portuguesa, Cecília Meirelles é autora de clássicos como O Romanceiro da Inconfidência e do infantil Ou Isto ou Aquilo, livro que desde sua primeira edição, em 1964, vem arrebatando gerações de leitores. Depois de Viagem, toda a obra de Cecília é excepcional, culminando com seu livro final, Solombra, uma das maiores meditações sobre a vida e a morte, que já foram postas no papel por um poeta brasileiro. Cecília representou a afirmação definitiva da autoria feminina na poesia em língua portuguesa. De origem humilde, Cora Coralina produziu uma obra poética rica em peculiaridades do cotidiano do interior do Brasil, em particular dos becos e ruas históricas de Goiás Velho. Vintém de Cobre, O Tesouro da Casa Velha e Meu Livro de Cordel são apenas algumas pérolas da obra riquíssima que a escritora deixou. Ela escrevia em qualquer lugar, a qualquer hora. E também à noite, ela ia deitar perto da cama dela, tinha o criado mudo e tinha sempre uma vela no castiçal, um caderno e um lápis. Entre pedras cresceu a minha poesia, minha vida, quebrando pedras e plantando flores. Entre pedras que me esmagavam, levantei a pedra rude dos meus versos. Antropólogo, educador e político, Darcy Ribeiro sempre deixou claro seu inconformismo com as desigualdades sociais e sua disposição para trabalhar, por meio de sua atividade intelectual e política, em prol de um Brasil melhor. Em sua vasta obra destaca-se O Povo Brasileiro, fruto de 30 anos de escrita e reformulações. Os romances do Darcy eu acho extraordinários. Eu acho Maíra uma obra espetacular. Agora, se eu tivesse de resumir o Darcy Ribeiro, eu diria que ele foi um grande brasileiro que acreditou fortemente nesse país, que acreditou nas mudanças possíveis. O Darcy sabia que havia um Brasil oculto e que precisava ser descoberto, resgatado, um Brasil justo, um Brasil democrático, um Brasil soberano de si mesmo. É legal isso, né? Que era uma pessoa brilhante. Florestan Fernandes abordou com profundidade as injustiças que caracterizam o passado brasileiro e apontou caminhos e soluções. Livros como O Negro no Mundo dos Brancos e Mudanças Sociais no Brasil integram a bibliografia básica dos cursos de ciências humanas de diversas universidades brasileiras. O sociólogo pernambucano Gilberto Freire é considerado um dos maiores intérpretes do Brasil. A publicação de sua obra-prima, Casa Grande e Senzala, em 1933, representou uma mudança nos paradigmas da história do Brasil, ao apresentar as vantagens do processo de miscigenação racial. Foi o primeiro ensaísta brasileiro a introduzir a linguagem literária. Ele dizia, ensaio é chato. E eu não quero, realmente. Eu não suporto ler um ensaio denso, fechado, hermético. Inácio de Loyola Brandão notabilizou-se por livros como Zero e Não Verás País Nenhum. Desde 1993, escreve crônicas para o jornal O Estado de São Paulo. Em seus textos, são frequentes as referências à infância em Araraquara, aos colegas de geração e ao cotidiano da cidade de São Paulo. Crônica é um momento da literatura muito particular, porque enquanto eu faço meus romances e meus contos,
Eu começo quando eu quero, eu termino quando eu quero. Não existe prazo para mim, o prazo eu é que imponho. Agora, a crônica não. Naquele dia, naquele momento, você tem que ter o tema, você tem que ter o tema pronto, você tem que ter o tema na cabeça, tem que desenvolver e tem que entregar. E isso é um grande desafio. O que me obriga, e obriga também, provavelmente, todos os cronistas, a ficar muito alerta a tudo que acontece em volta. O ouvido atento, conversar com as pessoas, ler jornais, ver notícias, ir na rua, observar o movimento, as cenas, as situações, porque acontecem coisas engraçadas, coisas tristes. Luiz da Câmara Cascudo, um dos mais respeitados pesquisadores do folclore e da etnografia no Brasil, escreveu obras como o Dicionário do Folclore Brasileiro e Contos Tradicionais do Brasil. A sabedoria do mestre não tinha fim. Por essa razão, Cascudo constantemente era consultado por intelectuais de toda a parte do país e do exterior. Todas as pessoas que o visitavam, que vinham vê-lo, ele pedia para assinar nas paredes. Daqui a 200 anos, se o nosso país, alguém já disse isso, se o nosso país esquecer todas as suas tradições, elas podem ser reconstituídas a partir dos livros do Cascudo. O livro O Gênio do Crime, publicado pela primeira vez em 1969, é um sucesso de vendas, tendo alcançado a marca de 70 edições. A obra de João Carlos Marinho é considerada um dos marcos da renovação da literatura infanto-juvenil brasileira, ocorrida na virada dos anos 70. Eu acho que o principal, tanto no Gênio do Crime como em qualquer obra literária boa, é a vida do livro. A linguagem talvez faz parte, mas a vida do livro, isso eu aprendi com Monteiro Lobato. O mais influente e completo poeta brasileiro de todos os tempos habita esta casa. Autor de clássicos como Libertinagem e Estrela da Manhã, Manuel Bandeira marcou em definitivo o campo literário brasileiro. Conhecido como o poeta das coisas simples, também foi professor, tradutor, cronista e crítico literário. Até hoje, sua poesia encanta crianças, jovens e adultos, graças à sua linguagem direta e à sua visão lírica do mundo. É um poeta que ele tem, assim, digamos, uma abrangência, né, como intelectual e como artista muito grande. E é curioso pensar que ele, tendo nascido no século XIX, ele chegou a conhecer Machado de Assis, conhecer os poetas parnasianos, né? Depois se tornou, na verdade, o grande precursor do modernismo brasileiro. E ao longo de décadas ele construiu uma obra poética que é um dos patrimônios ou um dos monumentos da literatura brasileira. Marcos Reis sabia, como poucos, contar uma boa história. É autor do clássico juvenil O Mistério dos Cinco Estrelas, O Diabo no Porta-Malas, Sozinha no Mundo e vários outros voltados para esse público. Ele não precisava estar em iates, em fazendas, ou confinado numa ilha qualquer para ter inspiração. Não, ele escreveu dentro do quarto dele, num apartamento qualquer onde a gente morasse. É um criador e era um cara de uma dignidade. Marina Colasanti é ganhadora de diversos prêmios literários ao longo de sua carreira. Seus livros 12 Reis e A Moça no Labirinto do Vento, Uma Ideia Toda Azul e Com Certeza Tenho Amor são apenas alguns dos que não saem dos corações e mentes dos jovens pelo texto que aborda com lirismo, profundidade e precisão os assuntos mais difíceis da experiência humana. Você sabe que a Marina é escritora, isso é importantíssimo, hein? É a escritora mais completa da literatura brasileira. Eu fui cronista no JB e descobri que eu sabia escrever. Eu me lembro que eu ficava irritada quando me diziam: Marina, você escreve muito bem. Eu pensava, escrever bem, muita gente pode. Eu quero que me digam, Marina, você pensa muito bem. Orígenes Lessa é reconhecido como grande contista e romancista, destacando-se em sua obra livros como O Feijão e o Sonho e Memória de um Cabo de Vassoura, títulos que agradam há décadas o público infanto-juvenil. A seleção de grandes craques da Global ainda conta com Rubem Braga, responsável por alçar a crônica a um novo patamar na literatura brasileira. Suas crônicas são compostas por um lirismo, por uma sensibilidade incomum,
e também por uma contundente crítica aos valores vivenciados pela sociedade contemporânea. O Rubem Braga, ele escreve uma crônica, vale tanto quanto um romance. A perfeição com que ele conta uma história. Se a gente lê muito Rubem Braga, aprende muito. Todo escritor brasileiro fez crônica. Machado de Assis fez crônica, Zé de Alencar fez crônica, Raquel de Queiroz. O Rubem inventou uma maneira que era dele.